Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos, jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, as equipes que estão aqui no Palácio dos Bandeirantes nesta tarde, dia 20 de julho, segunda-feira, os que estão remotamente acompanhando e participando da coletiva e também os que estão nos assistindo ao vivo, direto pela TV Cultura em todo o estado de São Paulo. Aqui ao meu lado, Dimas Covas, diretor do Instituto, presidente do Instituto Butantan, Esper Callas, integrante do nosso Comitê de Contingência do Covid-19, nosso Comitê de Saúde, Paulo Menezes, coordenador do Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19, João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde, Eduardo Ribeiro, secretário executivo da Saúde, um abraço ao doutor Zé Henrique Guerma, que nos assiste da sua casa, se recuperando de saúde, e Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Muito obrigado a todos que aqui estão e os que estão nos acompanhando também nesta coletiva de imprensa. Hoje, um momento histórico para a ciência brasileira. Chegaram em São Paulo, nesta madrugada, 20 mil doses da vacina Coronavac. E agora as vacinas seguem para a sede do Instituto Butantan e, a partir de amanhã, começam a ser testadas. Os testes da Coronavac, uma das vacinas em fase mais avançada do planeta, começam no Hospital das Clínicas, em São Paulo, amanhã. Um dos maiores centros de tratamento de coronavírus do mundo, o maior centro de saúde da América Latina. Um total de 890 voluntários aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, todos médicos e paramédicos, receberão a vacina. Detalhes sobre isto serão fornecidos aqui pelos médicos, o Dr. Dimas Covas e o Dr. Esper Callas. Os pesquisadores do Hospital das Clínicas vão analisar os voluntários em consultas agendadas a cada 2 semanas. A estimativa é de concluir todo o estudo da fase 3 de testes da Coronavac, a vacina contra o coronavírus, em até 90 dias. Procedimentos similares a este que iniciamos amanhã aqui no Hospital das Clínicas, em São Paulo, será feito também em outros centros de pesquisa em estados brasileiros: Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Os testes serão acompanhados por uma comissão de pesquisadores internacionais. Eles terão acesso à plataforma científica para observar todo o andamento e garantir transparência absoluta no processo desta pesquisa. Vamos informar aqui a opinião pública brasileira e internacional sobre a evolução de cada resultado, respeitando os critérios éticos, científicos e contratuais da pesquisa. É um grande dia para a ciência brasileira, um dia de esperança para milhões de brasileiros e também de habitantes de outros países onde esta vacina, a Coronavac, poderá ser também aplicada. Quero fazer um agradecimento muito especial aos pesquisadores voluntários, aos que aceitaram, são 9 mil voluntários, todos médicos e paramédicos, que aceitaram participar desta pesquisa. E quero agradecer também o Instituto Butantan, toda a direção, pesquisadores, técnicos que atuam no Instituto Butantan e, em especial, ao Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan e uma referência internacional. É um orgulho para São Paulo e um orgulho para o Brasil. Quero lembrar que, se tivermos sucesso, como esperamos ter, a vacina será produzida aqui no Brasil, no Instituto Butantan, já no início do próximo ano, com mais de 120 milhões de doses da Coronavac. Evidentemente que a vacina será destinada a todos os brasileiros, não apenas aqueles que são de São Paulo.
E isso será feito através do SUS, Sistema Único de Saúde, universal e gratuito a todos os brasileiros. O Butantan, vale destacar, terá todo o domínio da tecnologia. É isto que prevê o acordo com os chineses do laboratório Sinovac Biotech. A transferência integral de tecnologia para o Butantan está assinalado no contrato que foi assinado ainda no primeiro semestre deste ano. E os detalhes serão oferecidos agora a vocês pelo presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Dimas. Obrigado, governador. Boa tarde. Governador, tem momentos na nossa vida que são superlativos. Esse é um dos momentos na minha vida, governador. Muito agradecido pelas suas referências elogiosas ao Instituto Butantan. O Instituto Butantan, que tem 119 anos, completará 120 anos no começo do próximo ano. E são 120 anos de dedicação à saúde pública do Estado e do Brasil. Já participou ativamente em outras epidemias, já lutou contra essa questão, né, dos acidentes por animais peçonhentos, luta contra essa questão até hoje, e mais recentemente se empenha fortemente nessa questão da vacina para o coronavírus. Nesse fim de semana, ainda um órgão de imprensa me perguntou qual era o meu grau de otimismo entre 0 e 10 em relação a essa vacina. Eu respondi sem pestanejar, 11. Quer dizer, acredito eu que o Brasil está numa posição de expectativa, não só para os brasileiros, para o mundo. Podemos ter aqui no Brasil a primeira vacina a ser usada em massa. E essa perspectiva, em termos temporais, é muito, muito favorável. Nós estamos no meio de uma epidemia, nós temos muitos casos, e é um ambiente ideal, o cenário ideal, Esper, para testarmos essa vacina. Mais do que isso, governador, essa nossa parceria com a empresa privada chinesa Sinovac, eu destaco uma empresa privada, sim, da mesma forma que a Apple produz seus telefones numa indústria lá na China, essa indústria tem, né, as suas instalações lá na China, mas é uma indústria que tem ações em Nova York. E, portanto, ela está respaldada, ela está sendo até vigiada por organismos internacionais. Isso é importante porque muitas vezes correm, não, mas uma vacina chinesa, sim, uma vacina chinesa com alto padrão de qualidade, feita por uma empresa chinesa privada e que já tem outras vacinas. E mais do que isso, governador, a vacina que hoje é a mais avançada em termos de histórico, porque é uma tecnologia já conhecida, já usada para a produção de outras vacinas, o que nos dá uma vantagem competitiva. Não que estejamos aqui numa competição, a competição é contra a epidemia, e essa vantagem nos dá uma esperança grande, como eu disse, de chegarmos rapidamente a vacinar a nossa população. Então é uma alegria muito grande. Vacinas, nesse contexto, são importantes na estratégia de combate à epidemia. Nós temos aí lutado nos 5 pilares: identificação de casos, isolamento, testes, sistema hospitalar e agora a prevenção, vacina. Então, governador, a ação do Estado de São Paulo no combate a essa epidemia contempla todos esses 5 pilares, sob a sua liderança.
E isso nos coloca numa situação muito privilegiada em termos desse enfrentamento. Então eu agradeço, vou apresentar aqui o material que vamos usar, é um material que os voluntários receberão, um caderno de acompanhamento de sintomas, diário de sintomas. O Dr. Esper vai explicar como isso funciona, e todo o material de informação. O nosso site do governo, que fez a pré-inscrição, recebeu até sábado mais de 1 milhão de acessos, mais de 1 milhão de pessoas interessadas. Então isso mostra a importância desse projeto, a importância do Estado de São Paulo, a importância do Butantan e a importância dos centros de pesquisas que participam. O Esper vai falar a esse respeito, não quero dar um spoiler aqui, mas agradeço e estou muito esperançoso. Obrigado. Obrigado, Dimas Covas. Antes de passar ao Esper Callas, vamos mostrar mais uma vez para a fotografia e para a imagem o material que foi entregue, está sendo entregue a estes 9.000 voluntários com as informações completas. Pode mostrar, acho que esse aqui que está mais fácil e é maior. Fica mais fácil como imagem. Aqui. Este portfólio, entregue a cada um dos voluntários aprovados, desses 9.000, contém no conteúdo, vamos mostrar o outro ali, tira a fichinha, todo o passo a passo que cada médico e paramédico terá diariamente a preencher para o atendimento a estes centros de referência no Brasil. São 6 centros de referência, em São Paulo é o Hospital das Clínicas, além dos outros estados já mencionados. E exatamente para falar do início, amanhã, terça-feira, 21 de julho, das primeiras pessoas que serão vacinadas, as 890 pessoas, todos médicos e paramédicos, peço a palavra do Dr. Esper Callas. Dr. Esper é médico infectologista do Hospital das Clínicas e desde o primeiro dia da constituição do nosso centro de contingência do Covid-19, a convite do Dr. Davi, ele integra este comitê. Eu sei que o Davi também está feliz, celebrando da sua casa, nos acompanhando aqui, este fato histórico. Então, ao Davi Wipp também o nosso afetuoso abraço. E feito isso, passo a palavra ao Dr. Esper Callas. Governador, muito obrigado. Obrigado, Dimas, demais colegas aqui presentes e todos que estão nos assistindo. Meu nome é Esper Callas, eu sou do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP, quem eu represento. Nós temos lá um histórico de enfrentamento da pandemia de Covid-19 desde o seu primeiro dia, que chegou aqui no Brasil. E, como o governador salientou, temos atuado com o apoio da Secretaria de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo na constituição de um número significativo de leitos para acolher especialmente os pacientes mais graves que desenvolveram a doença. O Hospital das Clínicas tem um histórico de muitos anos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento no campo médico, e aqui com a Covid-19 não seria diferente. Mas especificamente no desenvolvimento de vacinas, nós temos uma parceria com o Instituto Butantan que data de muito tempo. Nós estamos trabalhando com o Butantan historicamente já em vacinas contra a gripe, fizemos juntos o estudo e junto com outros centros, fase 2, e estamos fazendo fases 3 da vacina contra a dengue, que ainda está em fase de desenvolvimento, e também contra outros agentes potenciais causadores de pandemia, como, por exemplo, a gripe H7N9, que felizmente não foi transmitida ainda entre pessoas, mas o Butantan já se preocupou em preparar uma vacina protótipo para uma situação como essa, que, se algum dia acontecer, a gente já estaria preparado.
Isso mostra a capacidade que o Butantan tem em desenvolvimento de novos produtos. E essa interface com os centros de pesquisa, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil, é o que dá todo o substrato para a gente vir trabalhando junto durante todos esses anos, porque nós temos que dar as respostas científicas na hora que aparece uma vacina candidata como essa. O estudo fase 3 vai incluir aproximadamente 9.000 voluntários, e ele foi concebido pela unidade de pesquisa clínica do Instituto Butantan, a quem eu mando meu abraço também. É uma equipe extremamente dedicada, abnegada, chefiada agora pelo Dr. Ricardo Palacios, que trabalhou fins de semana, ao longo da noite, para preparar toda a documentação, todos os protocolos para a gente realizar esse estudo. Domingo, por exemplo, nosso centro se preparou para esse estudo, numa reunião que durou mais de 4 horas, para a gente deixar tudo pronto para amanhã. O estudo fase 3 vai ser conduzido em 12 centros, e como eu, 11 colegas meus vão atuar em diferentes locais, como o governador mencionou, tanto aqui na cidade de São Paulo, tem outros centros, no estado de São Paulo e outros estados, para acolher os voluntários interessados em participar desse estudo. A gente vai acompanhá-los por um período de até 1 ano, e quanto mais cedo a resposta que esse estudo puder nos dar se a vacina é eficaz, essas avaliações interinas que vão acontecendo vão se adiantar e dar essa resposta tão logo ela esteja disponível. Queria mais uma vez agradecer todo o apoio do Estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e a parceria fraterna, colaborativa, construtiva que o Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina da USP tem historicamente com o Instituto Butantan, em encontrar soluções para melhorar a saúde das pessoas e aliviar o sofrimento provocado por doenças, inclusive doenças infecciosas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Esper Callas. Quero aproveitar para fazer um agradecimento em nome do governo de São Paulo ao doutor Esper, ao seu conhecimento, à sua capacitação oferecida ao Centro de Contingência do Covid-19 ao longo desses 4 meses, em reuniões periódicas, presenciais e virtuais, assim como aos demais 18 membros desse Comitê Científico de Saúde, formado já no dia 26 de fevereiro, sob liderança do Dr. Davi Wippe. São Paulo deu um exemplo ao país no primeiro dia em que a primeira pessoa foi constatada com o coronavírus em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. Este comitê foi constituído e passou a ser uma referência para outros estados brasileiros também. E desde então, todas as iniciativas do governo do estado de São Paulo passam pela referência, pela orientação deste Comitê de Saúde. Nós não damos aqui um único passo sem ter o aval do Comitê de Saúde em São Paulo, com diálogo, com entendimento com todos os setores da sociedade civil, da área econômica, Conselho Municipalista, com respeito a todos, mas nenhum passo foge à orientação da ciência e da medicina em São Paulo. Então, doutor Esper, muito obrigado ao longo desses 4 meses, terem prestado o seu prestígio, o seu conhecimento, a sua biografia e a sua orientação para o Centro de Contingência do Covid-19. Passo agora ao doutor Paulo Menezes, que é o coordenador deste comitê, ele também do Complexo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e é o coordenador desse comitê, igualmente participando conosco desde o início para a orientação de todo o nosso trabalho, em especial nos últimos 2 meses, o trabalho que orienta o Plano São Paulo. Doutor Paulo. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Como atual coordenador do Centro de Contingência, em primeiro lugar, eu quero dizer que é realmente com muita satisfação e muito otimismo que nós vemos o anúncio e a perspectiva colocados hoje de início, a partir de amanhã, da fase 3 do estudo da vacina contra o coronavírus, que realmente vai trazer uma nova perspectiva para o enfrentamento da pandemia. Eu quero dizer que tem sido realmente um orgulho até participar desse grupo de colegas de altíssimo nível, pensando, discutindo, propondo as ações, estratégias e ações para o governo em todas as áreas, em todos os eixos que meu colega Dimas já colocou aqui,
tanto de identificação e vigilância em saúde, assistência em saúde. O centro de contingência, outro dia mesmo, nós discutimos aqui como nós temos nos debruçado sobre as evidências, sobre o que é efetivo ou não em termos de tratamento, e agora com essa perspectiva da vacina. Semana passada também nós discutimos a possibilidade de realização de grandes eventos de massa e com a vacina agora colocada, quem sabe, num futuro não muito distante, nós tenhamos a possibilidade desse tipo de celebração, de festividade. Então, nós vamos continuar acompanhando, até porque Dr. Dimas, Dr. Efser são membros do Centro de Contingência, nós nos conversamos todos os dias e vamos acompanhar a cada passo o desenvolvimento dessa nova fase para que possamos ter uma vacina que proteja a nossa população dessa terrível pandemia. Muito obrigado, governador. Obrigado, doutor Paulo Menezes, coordenador do Grupo de Contingência do Covid-19. Vamos agora ao doutor João Gabardo. Queria também aproveitar para fazer um agradecimento a você, Gabardo. Eu conheci o Gabardo pela televisão, assistindo às coletivas de imprensa que ele, ao longo de várias semanas sucessivas, ofereceu ao lado do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Me tornei admirador dele e expressei isso quando tive o prazer de conhecê-lo já como ex-secretário-geral do Ministério da Saúde. E desde os últimos 75 dias, ou aproximadamente isso, nós temos o privilégio em São Paulo de ter o Dr. João Gabardo como coordenador executivo deste Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. João Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde, à imprensa, a todos que acompanham essa coletiva. Primeiro, governador, eu agradeço as suas palavras. Eu tenho tido muito prazer também de fazer parte dessa equipe, com essas pessoas do Centro de Contingência e com a equipe da Secretaria de Saúde. Governador, a chegada dessa vacina, ela abre uma perspectiva muito importante para toda a sociedade. Abre uma perspectiva de que nós paremos de contar casos, paremos de contar óbitos e a gente possa monitorar cobertura vacinal. Essa vacina abre a perspectiva de que nós paremos de impor distanciamento social, isolamento, e a gente passe a trabalhar no planejamento da volta à normalidade. E torço muito, governador, para que essa vacina possa nos ajudar a unificar o país novamente. Acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Gabardo. Agora os números da saúde com o secretário executivo do Governo do Estado de São Paulo, na área da saúde, Eduardo Ribeiro. Obrigado, governador. Bom dia a todas e a todos. Na consolidação dos dados, no Brasil, totalizamos, em número de casos, 2.098.389 e em número de óbitos, 79.488. O Estado de São Paulo totaliza hoje 416.434 casos e 19.788 óbitos. Em relação à taxa de ocupação de leitos, no Estado, 66,8% de ocupação em leitos de UTI, na Grande São Paulo, 64,9% de ocupação de leitos de UTI. Temos internados em leitos de UTI 5.852 pacientes e em leitos de enfermaria 8.746 pacientes. Em relação ao número de casos recuperados, totalizamos 282.391, tendo tido
em altas hospitalares, 59.210. Próximo. Em relação aos casos confirmados segundo o tipo de teste, do total do dia de 1.385 casos confirmados, 43% foram confirmados por testes rápidos, 55% por RT-PCR e 2% por outros métodos diagnósticos. Em relação ao total de casos, 69% dos 416.434 casos foram confirmados por RT-PCR, 29% por testes rápidos e 2% por outras metodologias. Segundo a projeção de casos para a segunda quinzena de julho, os 416.434 casos estão dentro do espectro estimado para a segunda quinzena do mês de julho. Da mesma forma, próximo, que a projeção de óbitos são 19.788, dentro da expectativa projetada para o período. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, Eduardo Ribeiro, secretário executivo da Secretaria da Saúde. Vamos à última intervenção, que é do Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Lembrando que a Patrícia Ellen, esta semana, não estará conosco. Ela está usufruindo de uma semana de férias, já que desde o início da sua gestão aqui, como secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, não havia ainda desfrutado das suas férias com seus filhos. Marco Vignoli. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Iniciando aqui divulgando os números de isolamento social no último domingo. O estado de São Paulo atinge o número de 50% de isolamento e a capital 52% índice de isolamento deste domingo. Portanto, a manutenção dos números de isolamento no estado e também na capital de São Paulo. Eu quero aqui falar rapidamente sobre a fotografia da semana, em que o interior do estado alcança o número de casos da capital. São 40% de casos no interior hoje e 40% de casos na capital hoje aqui no estado de São Paulo. 166 mil casos em cada uma dessas duas regiões. Essa evolução veio se dando ao longo do último período. Nós viemos alertando e trazendo essas informações e com os dados de hoje, ela se consolida chegando nos números da capital, revelando, portanto, a sequência da projeção dos casos no interior do estado de São Paulo. Além disso, em número de óbitos, o interior do estado também ultrapassa a Grande São Paulo em números absolutos. Portanto, 5.612 no interior do estado versus 5.318 números na Grande São Paulo. Esse crescimento se dá em diversas regiões do estado. Nós temos uma melhora significativa nas regiões de Sorocaba, Campinas, duas regiões que há algum tempo atrás nós viemos aqui, adicionamos novos leitos, trouxemos a necessidade de endurecimento nas restrições e esse endurecimento deu resultado. A região de Araçatuba, Baixada Santista, Barretos e Marília. No alerta, as regiões do Vale do Ribeira, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, Franca e Piracicaba. As outras regiões seguem com estabilidade dos seus números, portanto, seguimos avançando com o Plano São Paulo. Finalizando aqui, queria registrar a queda de 17% no número de casos na última semana, que representa também uma evolução dada no Plano São Paulo e nos indicadores aqui do estado de São Paulo durante esse último período. Obrigado, secretário Marco Vignoli. Agora vamos já às questões, hoje excepcionalmente todas presenciais. Pela ordem teremos TV Record, Rádio Jovem Pan, TV Bandeirantes e TV Cultura inicialmente. Pela TV Record, sempre a jornalista
Daniela Salerno. Daniela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito das vacinas. Primeiro, eu gostaria de entender, a gente sabe que pelo menos no HC são 890 voluntários, se a gente tem um perfil desses voluntários, se já nessa fase é importante a gente testar mulheres, homens em condições de saúde diferentes, ou se ainda não é momento de ter essa resposta de como que a vacina atua em cada organismo. E uma segunda pergunta também dentro disso, doutor Callas, o senhor disse que por um ano eles serão acompanhados, mas que antes talvez possa ter aí algum indicativo. Qual a previsão de, pelo menos, já ter uma sinalização para a gente de que a vacina realmente pode dar certo? Obrigada. Obrigado, Daniela. Vamos dividir a resposta com o Dr. Dimas Covas e o Dr. Esper Callas. Começo com o Dimas, na sequência com o Dr. Callas. Bom, eu vou deixar a primeira parte para o Dr. Esper e vou para a segunda parte. Qual que é a expectativa de nós termos essa vacina? Quer dizer, esse estudo clínico ele deverá ser concluído o mais rapidamente possível. Então, nós estamos trabalhando intensamente com esses 12 centros. São centros que estão abertos a partir dessa semana e recrutando ativamente. O fato de existir uma grande procura, isso vai ajudar a incluir esses voluntários muito rapidamente. Isso é importante nesse momento, porque a partir do fechamento do estudo, que deverá acontecer em setembro, aí nós entramos na fase de acompanhamento. E essa fase de acompanhamento, ela é muito contínua, né? Ela é muito próxima aos números que vão sendo produzidos. Então, a qualquer momento, a partir daí, nós poderemos ter a abertura parcial do estudo que indique a eficácia da vacina. Então, isso é importante, quer dizer, se esse estudo, de fato, for concluído antes do final desse ano, e é uma expectativa real, nós poderemos ter essa vacina disponível para a população brasileira já no início do próximo ano. E quando eu falo disponível, isso significa que nesse nosso acordo com a Sinovac, nós temos acesso já a 120 milhões de doses vacinais, que seria o suficiente para vacinarmos 60 milhões de brasileiros. Um número mais do que suficiente aí, para enfrentarmos essa fase da epidemia. Daniela. Obrigado, Dimas. Esper. Daniela, o estudo é feito da seguinte maneira: nós temos quase 9 mil voluntários, que metade vão receber vacina, metade vão receber placebo. E a nossa tarefa é, depois delas concluírem, essas pessoas concluírem as 2 doses de vacinação, como o Dimas disse, a gente vai seguindo durante um período que programamos inicialmente para 1 ano. E a nossa ideia é capturar qualquer pessoa que, porventura, entre em contato com o vírus e desenvolva sintomas de Covid-19, e a gente analisa esses sintomas, vê se confirma o diagnóstico. As pessoas, portanto, para participar desse estudo, deveriam ser aquelas que estão sob risco de contrair Covid-19. E, para isso, a gente selecionou profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, são todas as pessoas que estão no cuidado do dia a dia aos pacientes. E por que isso? Porque é claro que essas pessoas, por terem contato frequente com pessoas que têm o vírus, acabam tendo um risco maior de pegar a infecção. E é nelas que a gente tem uma condição mais rápida de responder se a vacina está conseguindo proteger ou não contra a infecção, mas principalmente contra o desenvolvimento da Covid-19. Muito bem. Obrigado, doutor Esper. Daniela Salerno, muito obrigado. Vamos agora, pela ordem, Rádio Jovem Pan, depois TV Bandeirantes, TV Cultura e SBT. Pela Jovem Pan, Beatriz Manfredini. Beatriz, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria fazer 2 perguntas em relação à vacina. A gente teve hoje, mais cedo, uma notícia boa em relação à vacina de Oxford, que se apresenta segura nos primeiros resultados. Eu queria saber, se ela ficar pronta, digamos, antes, primeiro, o Instituto Butantan continua esse estudo da Coronavac, ou a gente para e começa a ajudar na produção dessa de Oxford, o que seria mais correto, ter 2 vacinas ou não?
E falando sobre uma vacina ficando pronta, a gente já tem alguma diretriz de quem receberia primeiro? São idosos, profissionais da saúde com comorbidades, de repente alunos por causa de volta às aulas? É isso, obrigada. Obrigado, Beatriz. Começa a responder o doutor Dimas Covas, com comentários do doutor Esper Callas. Dimas? Bem, nós estamos aprendendo com essa epidemia. Estamos aprendendo importantes lições. Primeiro, nós já tivemos no passado outras epidemias com coronavírus, né? Tivemos o MERS, tivemos o SARS. E naquele momento, principalmente com relação a SARS, na própria China, começou-se o desenvolvimento de vacina. Ela chegou até um determinado ponto, e aí, como a epidemia arrefeceu e acabou desaparecendo, o desenvolvimento da vacina parou, né? Quando veio o do coronavírus, começou pela China. E aí a importância da ciência, a importância do desenvolvimento de vacinas. Quer dizer, a China tinha já experiência com o desenvolvimento anterior, né, da vacina para SARS. Se tivesse completado o desenvolvimento lá, possivelmente hoje nós já estaríamos com uma vacina em uso, tá? Então isso responde à primeira parte da sua pesquisa. Nós temos que completar o desenvolvimento dessa vacina, porque ela poderá ser útil para essa epidemia e para outras epidemias que poderão vir, né? Então é fundamental que a gente complete o ciclo de desenvolvimento, e isso não tem interferência, né, de outras vacinas que possam estar disponíveis ao mercado. Temos a pergunta ainda da Beatriz Manfredini, Esper, sobre quem seria priorizado na vacina. A gente adoraria estar nesse momento para discutir quem que deveria receber a vacina primeiro. Isso significa que a gente teria já demonstrado que a vacina é eficaz. Eu queria só fazer um complemento aqui ao que o Dimas falou. Qualquer vacina que seja provada eficaz, quanto mais cedo possível, melhor. Porque, muito provavelmente, a gente teria 2, 3 vacinas disponíveis para poder escolher e achar melhores formas, ou talvez, se as informações irem nesse sentido, fazerem combinações de vacinas que melhoraria talvez o desempenho. A gente não sabe, isso é só o tempo que vai responder. Sobre quem receberia primeiro, é natural da gente imaginar que tem 2 grupos principais. São aqueles que estão sob risco de desenvolvimento de doença mais grave, e o segundo, aquele núcleo de pessoas que é mais responsável pela manutenção da transmissão do vírus na comunidade. Esse segundo grupo a gente não sabe, ainda precisa de mais informações, a gente precisa de mais detalhes, e o andamento da epidemia está conseguindo destrinchar quais são as pessoas que são mais responsáveis pela transmissibilidade do vírus. Mas essa informação a gente não domina completamente. Mas, volto a dizer, tomara que a gente tenha todos esses problemas não muito distante, que a gente tenha que discutir exatamente quais são as pessoas que devam receber a vacina, porque significa que ela já estaria disponível. Muito obrigado. Beatriz, obrigado pelas perguntas. Vamos agora para a TV Bandeirantes com o Juliano, e na sequência o Juliano, a TV Cultura, SBT e a CNN. Juliano, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. A vacina está em São Paulo, no Instituto Butantan. Tendo todas as aprovações, como é que fica o uso dela para todo o país? Isso é um segundo momento ainda a ser conversado, negociações comerciais ou não. Como é que fica essa aplicação? Porque nesse primeiro momento a gente está debatendo se vão ser quem tem comorbidade ou não, mas é no estado de São Paulo, né? Quando é que ela se expande havendo a aprovação da vacina? Muito bem. Vai responder o doutor Dimas Covas, mas eu lembro que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, juntamente com o laboratório Sinovac, é uma vacina para todo o Brasil, e não apenas para os brasileiros de São Paulo. Mas quem complementa com conhecimento de causa é o presidente do Instituto Butantan, doutor Dimas Covas. Juliano, em relação à ampliação do estudo clínico que começa amanhã aqui no HC para os outros centros, deve acontecer já na próxima semana. Okay? Veja bem, nós estamos discutindo com os nossos parceiros chineses fornecimento de vacinas para o Brasil, com a produção no Butantan.
mas estamos discutindo também o papel do Brasil no cenário mundial. Estamos conversando junto com os nossos parceiros chineses com a Organização Pan-Americana de Saúde. Estamos conversando em parceria com os nossos amigos e colaboradores chineses, com o Chile, com a Argentina, com outros países que necessitam de vacinas. Então, esse esforço, como eu disse já algumas vezes, é um esforço mundial de combate a uma epidemia. E nós temos que participar desse esforço, o Brasil numa posição muito boa nesse momento, e esperamos poder contribuir para o Brasil, para os nossos vizinhos da América, através da OPAS e através desses acordos com os nossos vizinhos mais próximos. Obrigado, Dimas Covas. Portanto, Juliano, além da vacina, a Coronavac ser desenvolvida em São Paulo, para os brasileiros de São Paulo e para os brasileiros de todo o país, quando eu falo brasileiros, eu me refiro a todos, os que vivem aqui, tendo ou não nascido aqui, obviamente, mas também para o continente latino-americano. Essa será a capacitação do Instituto Butantan com a Coronavac para os países aqui do nosso continente da América Latina. Vamos agora a Maria Manso, da TV Cultura, na sequência Maria SBT, CNN, Rádio Capital e TV Globo, Globo News. Maria Manso, boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Estamos todos participando de um momento histórico, mas para a gente acompanhar as próximas etapas ainda com o pé no chão, eu queria traçar um paralelo da Coronavac com a vacina de Oxford, que também está sendo testada aqui no Brasil e que hoje teve um detalhamento maior da fase 2 da anterior, que está acontecendo agora, publicado na revista The Lancet. E eles dizem que a vacina de Oxford ainda precisa ser comprovadamente testada em diferentes raças para realmente provar que ela pode ser usada no mundo todo. O Brasil, como a gente sabe, é o cenário ideal para esse tipo de teste e eu acredito, então, que a Coronavac também vai ter que passar por essa prova de fogo aqui no Brasil. Eu queria saber como é que vocês veem isso e aproveitando, se vocês pudessem, aproveitando, claro, todo o conhecimento de vocês, traçar um paralelo da diferença entre essas duas vacinas aqui no Brasil, por favor. Maria Manso, as duas perguntas serão respondidas pelos dois especialistas que estão aqui presentes, o Dr. Dimas Covas e o Dr. Esper Callas. Dimas e Esper. Bem, obviamente que são vacinas baseadas em tecnologias diferentes. A tecnologia da vacina que nós estamos desenvolvendo é uma tecnologia tradicional. Ela já foi usada para a produção de outras vacinas aqui no Butantan. Então, a vacina contra a raiva humana que nós produzimos e contra a dengue usa essa tecnologia. É uma tecnologia usada tradicionalmente em produção de vacinas. Tá? Então, isso mostra que as vacinas produzidas para outras doenças infecciosas com essa tecnologia têm já um perfil de segurança testado, aprovado por organismos internacionais e em uso. Essas vacinas estão em uso. Então, essa é uma primeira diferença. A vacina de Oxford é uma tecnologia nova, que não foi ainda utilizada em outras vacinas e que poderá ser até uma evolução, vamos dizer assim, nas tecnologias de produção de vacina. Mas ela precisará ser, além da demonstração da eficácia, precisará também ter o seu processo produtivo validado por esses estudos. Tá? Então é importante entender que existem muitas vacinas com tecnologias diferentes, com histórico anterior diferente, e isso tem algum impacto, inclusive na velocidade com que os estudos clínicos e a aprovação dessas vacinas são feitos. Por isso o meu otimismo, quando eu digo que a vacina que nós estamos desenvolvendo tem grandes perspectivas de ser aprovada muito rapidamente, é exatamente por esse passado, por essa tecnologia, tá certo? Por esse conhecimento já existente. E as outras, óbvio, também poderão acontecer, mas, enfim, são históricos um pouco diferentes que explicam aí já
inicialmente essas diferenças. O Brasil, obviamente, nesse momento, é um lugar ideal, porque a epidemia aqui está aumentando, mas não só por isso. O Brasil tem grande experiência em vacinas. O Butantan é um dos maiores produtores de vacina da gripe do mundo. Nós produzimos esse ano 80 milhões de doses de vacina da gripe. O maior programa de imunização público para a gripe do mundo. Então, isso atrai também essas parcerias. Quer dizer, não só a fase da epidemia, mas a experiência que nós temos, a tradição que nós temos. Ok? Bem. Esper Callas. Sobre a diversidade da população, é claro que isso também é uma vantagem de se fazer pesquisa aqui no Brasil. Além de termos vários centros distribuídos pelo país que já têm experiência em fazer pesquisas clínicas com novas vacinas candidatas, nós temos uma diversidade étnica populacional bastante grande. E isso facilita a interpretação dos resultados. A transposição dos resultados, quer dizer, o que a gente vê aqui muito provavelmente pode ser aplicado em várias regiões do mundo. A gente tem a captura de todas essas informações no momento do acolhimento do voluntário, mas só para dar um exemplo disso, a população que nós escolhemos para participar desse estudo, que são profissionais de saúde, tem uma distribuição que, aliás, tem um contingente maior de mulheres, o que é muito bom para a gente fazer o projeto. A segunda coisa, tem uma diversidade étnica bastante grande, que também ajuda a gente a interpretar os resultados e transpor os seus achados para a população em geral, inclusive fora do Brasil. Obrigado, Esper. Maria Manso, obrigado pelas perguntas. Vamos agora pela ordem com o Fábio Diamante, do SBT. Na sequência, uma pequena mudança, Rádio Capital, TV Globo, Globo News, e aí sim a Bruna Macedo, da CNN. Fábio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta sobre os números da semana. Me corrijam se eu estiver enganado, por favor, mas acho que tivemos um aumento do número de mortos em comparação com a semana anterior. Acho que a gente vinha caminhando numa queda, né, gradual, e essa semana isso mudou, e um aumento expressivo. Eu queria saber o que houve, como é que os senhores entendem esse aumento, se isso está ligado ao interior, à capital, se houve aumento na capital também, e se isso é um reflexo, pode ser um reflexo da abertura de volta das atividades no Estado. Obrigado. Obrigado, Fábio Diamante. Quem procederá à resposta é João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde. Pode projetar, por favor, uma lâmina. Tá, obrigado. Fábio, realmente, nessa semana passada, a gente teve um número de óbitos maior do que nas semanas anteriores. Nós estávamos há 3 semanas com redução no número total de óbitos, mas isso não altera o que nós imaginávamos desde o início do plano, em que a capital tinha uma tendência de queda, manutenção dos seus números de casos confirmados e óbitos e uma provável expansão no interior. Por que isso? Porque a epidemia tem curvas diferentes. O interior do estado começou depois da capital. Então, a capital começou antes, vai terminar antes. Essa é a expectativa que nós temos. De qualquer maneira, só queria passar o primeiro, esse aí é o último. Aí. O dado de São Paulo, o estado de São Paulo, analisando a média móvel dos últimos 7 dias, mostra uma estabilidade no número de óbitos, que é onde eu destaquei ali com aquele círculo azul, e houve nos últimos 4 dias um pequeno aumento, que pode ser considerado 14%, foi o aumento que nós tivemos no estado como um todo, até 15% a gente considera como uma estabilidade. O aumento que nós tivemos no estado foi de 14%. O próximo, na região metropolitana, o número de óbitos aumentou de uma forma muito pequena. Nós tivemos um aumento na região metropolitana que foi de 7%. Na capital, o estado todo aumentou 14%. Nós tivemos
Na região metropolitana, um aumento que foi muito pequeno, próximo. Na capital, o aumento foi ainda menor. O aumento na capital no número de óbitos foi 2, alguma coisa, 2,6. E o próximo, sim, o próximo que é o mais significativo, que foi o aumento no interior. Então, vocês podem ver que desde o dia 7, 8 de julho, houve um aumento no número de óbitos bastante considerável. Nesta última semana, o aumento no interior foi na ordem de 24%. Então, são números que, no total, mantêm o Estado numa situação de estabilidade, dentro da nossa previsão. O Eduardo mostrou para vocês aquele gráfico da nossa previsão de casos e previsão de óbitos. E os nossos números estão absolutamente dentro daquele intervalo de confiança que foi planejado no início do mês para a primeira quinzena e agora para a segunda quinzena. Então, todos os números estão dentro das nossas previsões, aquilo que foi calculado pelo Centro de Contingência. Obrigado, Gabardo. Obrigado, Fábio Diamante. Vamos agora, então, a Carla Mota, da Rádio Capital. Carla, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. A gente sabe que aqui no Brasil tem se tornado muito comum um movimento contra vacinas. Agora, nesse momento que a gente está vivendo aí, praticamente dependendo de uma vacina, eu gostaria de saber se vocês acreditam que agora vai ocorrer uma mudança de comportamento das pessoas. Será que esse susto serviu para que as pessoas se conscientizassem aí da importância da prevenção? Obrigada. Interessante a sua pergunta, Carla Mota. Vou pedir ao doutor Dimas e também ao doutor Esper, e se evidentemente os demais médicos aqui presentes desejarem comentar também. Então, por favor, Dimas. Veja, esse movimento anti-vacinas, ele tem sido muito importante nos Estados Unidos e na Europa, e aqui no Brasil ele tem começado de uma forma pequena, mas consistente. E veja, isso é uma questão até de fundo ideológico, de fundo de crença em estilos de vida, quer dizer, e tem sido responsável pelo retorno de algumas doenças que já eram consideradas sob controle. Por exemplo, sarampo. Quer dizer, nós tivemos nesses últimos anos a volta do sarampo com óbitos em pacientes adultos. Veja, sarampo, ele está disponível há muitos e muitos anos, há mais de 3, 4 décadas da vacinação. E nós tivemos adultos não vacinados pelo sarampo. Não pelo movimento anti-vacina, mas absolutamente por até desleixo em procurar a vacina. Aqui no Brasil é gratuita, ela está no centro de saúde. As pessoas têm acesso a isso de forma gratuita, o que não acontece em outros países do mundo. Então, veja, eu acho que a informação em relação à vacina, hoje, é muito mais fácil de ser entendida diante dessa epidemia. E espero que essa procura de mais de 1 bilhão de informações para uma vacina se repita para outras vacinas. Os nossos centros de saúde, os nossos centros de vacinação estão abertos. Nós tivemos a adesão da vacina da gripe, aumentou muito em relação ao ano passado, mas ainda não completamos a meta de vacinação para esse ano. Então é importante sim a sua pergunta, e nós temos que chamar a população. Vacina é importante porque vacina protege a vida. Protege a vida das crianças, mas protege também de adultos, como é o caso do sarampo que eu acabei de mencionar. Bem, Esper? Esses grupos e pessoas que são contra vacinas sempre existiram na história. Se a gente olhar lá para trás, quando começou a primeira vacina disponível, que era contra a varíola, havia chacotas e desenhos na imprensa da época ironizando esses programas de vacinação. A gente sempre vai conviver com pessoas com opiniões diversas, e felizmente no caso das vacinas é uma pequena minoria. Especificamente aqui no Brasil, essa minoria é bem diminuta, e isso graças a um sistema que o Brasil conseguiu adotar ao longo das décadas, que é considerado o melhor sistema de vacinação pública no mundo.
A gente tem que responder para a população em geral, dar sempre as evidências que vacinas são substâncias seguras, eficazes, reduziram, como poucas outras intervenções na história da humanidade, a mortalidade e prolongou a vida da população. Eu acho que é com esses exemplos e garantindo os critérios que a gente sempre utiliza de rigor científico no desenvolvimento e aprovação dessas vacinas, a melhor resposta que a gente poderia dar para as pessoas que porventura duvidarem da eficácia dessas intervenções. Muito bem, as respostas foram completas. Carla Mota, muito obrigado. Vamos agora para a Bruna Macedo, da CNN. Bruna, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, e a todos. A minha pergunta é com relação aos testes mesmo. Eu queria saber se a gente consegue ter um pouco mais de detalhe do que vai acontecer dentro desse período de 3 meses. É uma aplicação e algumas consultas depois? A gente consegue ter um pouco mais de detalhe com relação a isso? E eu queria saber também se a gente já sabe quantas doses devem ser distribuídas ao HC e aos demais centros que também receberão esses testes. Obrigada. Obrigado, Bruna. Agora invertemos. Começamos com Esper Callas e depois, se necessário, com Dimas Covas. Muito bem, Bruna, o estudo é desenhado da seguinte maneira: uma pessoa que quer participar, aliás, deixa eu aproveitar e falar o seguinte: a gente teve um número de pessoas interessadas que já é maior do número de lugares que a gente tem para voluntários participarem do estudo. Então, aqueles que, infelizmente, não preencherem, a gente não conseguir chamar, eu peço já desculpas, aproveitar esse momento para fazer isso. Mas uma pessoa interessada em participar, que preencha os critérios, ele é acolhido em todos os 12 centros, primeiro sendo apresentado um termo que nós chamamos termo de consentimento livre e esclarecido. Qualquer pesquisa clínica no Brasil tem que seguir esse protocolo, porque é uma forma da gente explicar o que é o estudo, dar todos os detalhes do estudo, mostrar todos os procedimentos que a gente faz, abordar a importância da utilização, de realização dessa pesquisa, trazer todos os riscos potenciais de qualquer produto que se esteja testando. Então, isso faz parte. Esse termo de consentimento livre e esclarecido, bem como todo o protocolo e todos os detalhes da vacina, foram apreciados pela Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e foram aprovados, e foram apreciados pelo Comitê de Ética de cada uma das 12 instituições e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, que é chamada CONEP, no Ministério da Saúde, que também deu a sua aprovação. Depois de lido, entendido todos os detalhes do estudo, tirando todas as suas dúvidas, esse termo é assinado, uma cópia fica com o voluntário, uma cópia fica com a equipe de pesquisa, aí o participante vai fazer um teste rápido para saber se ele tem anticorpos tipo IgG ou tipo IgM, que denotaria que essa pessoa já teria sido exposta anteriormente ao novo coronavírus. Para essas pessoas não vai ser possível participar, porque eles já provavelmente desenvolveram uma defesa. Então a gente concentra nas pessoas que potencialmente não viram o vírus ainda para receber a vacina ou o placebo. Depois disso é feita uma avaliação clínica, uma avaliação em exame clínico e de entrevista, preenchido todos os critérios, recebe-se a dose. São 2 doses da vacina, uma dose de 0,5 ml feita naquele momento, uma segunda dose feita 14 dias depois, e aí as pessoas vão ser seguidas depois disso com aqueles detalhes que eu mencionei. Como são 11 centros, 12 centros, quase 9 mil voluntários, não é um processo que se faz num período tão curto. Então, a gente colocou esses 90 dias, que seria mais ou menos o período onde todos os 11 iam acolher todos esses quase 9 mil voluntários, fazer essas 2 doses de vacinação, checar a segurança das 2 doses, a tolerabilidade, e é por isso que se dá esse intervalo de 3 meses. Completado esse período, todos esses 9 mil voluntários, metade recebeu vacina, metade recebeu placebo, serão acompanhados ao longo dos meses para ver como é que eles estão indo e se eles entram em contato com o vírus ou desenvolvem Covid-19. Governador, eu só queria manifestar aqui, de público, que eu fui o primeiro a me candidatar ao estudo. Falei várias vezes aqui, e o professor Esper me deu a notícia ontem de que eu não não entrei nos critérios, então eu não vou participar porque eu não reúne todos os critérios, então não serei o primeiro a ser vacinado.
Mas e só para aproveitar, governador, nós assinamos o acordo em junho. Tá? A vacina está aqui, o estudo clínico se inicia. Eu gostaria de, para não comentar, né, não cometer nenhuma injustiça, tá? O professor Esper mencionou o Ricardo Palacios, e eu gostaria de anunciar mais algumas pessoas. O Dr. Alex, tá? E a equipe de farmacovigilância, que é fundamental para esse estudo. O pessoal de compras e de negócios que conseguiram trazer, e importação, que conseguiram trazer essa vacina em tempo recorde, e o nosso departamento jurídico, que trabalha intensamente, né, na consecução desses acordos. Né? Gostaria de agradecer a essas pessoas de público. Obrigado, doutor Dimas. Obrigado, doutor Esper. Vamos agora à última pergunta, que é do jornalista William Cury, da Globo News. Will, queria agradecer também a Sabina Simonato, da TV Globo, que fez várias intervenções aqui direto para o jornalismo da TV Globo. E agora você, Will, fala pela Globo News. Por favor. Boa tarde a todos. Hoje teve a publicação do resultado preliminar da vacina de Oxford, dizendo que ela, nas fases iniciais, ela foi segura e induz a resposta imune. Teve um outro grupo de estudos de uma outra vacina chinesa produzida por militares na China, não é essa mesma que vai ser testada aqui em São Paulo, que também disse que é uma vacina que nas fases 1 e 2 se mostrou segura e que induz a resposta imune. Eu queria saber da vacina Coronavac, se já houve uma análise das fases 1 e 2 e se é possível dizer também pelos dados que ela é segura e que também reduz a resposta imune da mesma forma que a vacina de Oxford e a outra vacina chinesa. Obrigado. Obrigado, Will. Responde Dimas Covas. Bem, Will, para o estudo clínico de fase 3 ser aprovado, toda a documentação, né, que vai desde a fase inicial de estudos laboratoriais, estudos em animais, fase 1, fase 2, foi apresentada à nossa Anvisa. Né? Então, todos esses resultados eles foram analisados e levaram a autorização para prosseguir para a fase 3. Então, essa vacina Coronavac, né, ela apresentou estudos de eficiência em macacos, né, que foram desafiadores, quer dizer, os macacos, além de terem sido vacinados, eles receberam o coronavírus diretamente nas suas vias respiratórias, né, e foram protegidos. Na fase 1, 144 chineses foram testados em termos de efeitos colaterais e segurança. Né? Então, a fase 1 concluiu, né, que a vacina poderia prosseguir para a fase 2. Né? 600 chineses na fase 2 do estudo, mostrando o desenvolvimento de anticorpos neutralizantes e, portanto, protetores em mais de 90% desses indivíduos vacinados. E, portanto, agora entramos na fase 3 como consequência dos resultados dessas fases anteriores. Tá? Então, isso é o que se espera de um desenvolvimento clínico de uma vacina. Então, uma obediência a essas fases diferentes. Ok? Muito bem, obrigado, Dimas Covas. William Cury, muito obrigado também pela pergunta. Com isso, nós concluímos a coletiva de hoje. Quero convidar os jornalistas e informá-los também que amanhã nós teremos duas coletivas de imprensa. Uma breve no Hospital das Clínicas, às 11 horas da manhã, onde estarão os voluntários recebendo a vacina neste centro de excelência, que é o complexo do Hospital das Clínicas. E às 11h45, a coletiva de imprensa da saúde aqui no Palácio dos Bandeirantes, com um informe especial, e dado a um informe especial, eu amanhã também estarei participando excepcionalmente. Muito obrigado a todos, se protejam, usem máscara, distanciamento social 1,5 m em relação a outras pessoas, usem álcool gel, lavem as suas mãos com constância. Muito obrigado, boa tarde e até amanhã.